Carol, já vai entrar. Carolina? Ok, estamos a tentar novamente conseguir ficar os três. Já te convidei, Carolina. E ao Simas também. Ok. Olá, estás-me a ver? Yes, conseguimos. Agora falta ao Simas. É assim, eu não te vejo, mas desisto. Pronto, está tudo. Opa, eu consigo ver-te. Mas sabes que é engraçado? Quando terminou a chamada, eu já vos vi aos três. Se calhar ao longo da conversa isto vai ao sítio, não sei. Estou a Vai acreditar. fluir. Vai fluir. Vai fluir. Sim, mas onde andas? Enviei novo pedido, novo convite para o Simas. A ver se ele consegue entrar. Ok. Aproveito para desejar olá, boa noite a todos e a todas, a todos. Sejam bem-vindos. Agora sim. Tá? Estamos? Consegues Não, ver? agora Bom, mas não interessa. O que interessa é que as pessoas vejam. Sim. Nós vamos adivinhando pelos sons o que cada um está a sentir. Eu agora deixei de ver a cruz. Vai ser um exercício muito, muito interessante. É assim, pronto. É a fantasia, está a trabalhar. Exato. Em vez de ser sexo de porta aberta, é sexo às escuras. Pronto, está. Voltamos É atrás. isso. É Está isso. tudo bem. Há quem goste, há quem goste. Quem está aqui na reunião? Quem está aqui no direto? Consegue ver-nos aos três? Consegue ouvir bem? Sim, isso é que é importante. Acenem lá, para nós percebermos. Já temos Sim, há Sim. quem diz aqui. Olá, Ana. Boa. Olá, Nica. Ni. Sempre aqui nos nossos diretos. Boa. Se calhar, Tânia, Ok. eu vou começar. Boa. Pode ser? Sim. Bora lá. Portanto, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa primeira live, primeira rúbrica, com o nome Sexo de Porta Aberta com. Nós somos a rapariga Cleo Kama Sutra, eu sou psicóloga, sou a Carolina, a Tânia, minha parceira, é enfermeira de profissão. Nós iniciamos este projeto em 2021, somos um projeto de educação sexual e menstrual e o nosso objetivo, o nosso sonho é transmitir conhecimento sobre as questões relacionadas com a sexualidade de forma clara, de forma natural, promover uma liberdade no sexo para toda a gente. E esta rúbrica não é diferente. Pretendemos dar-vos a conhecer várias pessoas de várias profissões que trabalham nesta área e que também vos vão dar outras expectativas, outras visões do erotismo, que é o caso de hoje, que é o nosso convidado, Rui Simas. Bem-vindo, Rui. Obrigado. Estamos muito felizes por teres o primeiro, já há muito tempo que te queríamos contactar. E se calhar começo por te perguntar quem é o Rui, quem és tu, e fala-me um bocadinho do teu percurso, qual foi a principal motivação, porque é que escolheste esta área do Erotic Coach, não é? És um Erotic Coach. Exato. Então, para contar a história brevemente, eu sou, acima de tudo, aquilo que eu gosto muito que as pessoas também sejam quando vêm
ter comigo e falar comigo nas minhas consultas, que é, eu sou um curioso sobre o tema da sexualidade. Eu sempre fui, sempre tive uma família muito aberta a falar sobre esse tema, portanto nunca foi nenhum tabu. Eu comecei pela área das artes, não foi pela área da saúde, ou seja, eu comecei a interessar-me mais por livros, filmes, histórias que me contavam da minha família. E portanto, o meu caminho foi, mesmo o caminho académico, foi mais pela vertente artística, ou das artes. E, portanto, apaixonei-me muito por esta forma de criar universos eróticos, ou universos que falassem sobre a sexualidade, mas que o fizessem de uma forma um bocadinho mais ampla do que só meramente técnica e prática. Portanto, comecei-me a interessar muito pela questão das histórias e pela questão das fantasias e dos desejos. E então, o meu percurso, para além da área das artes, depois seguiu também para... fiz uma pós-graduação em saúde sexual, trabalhei numa empresa de produção de filmes adultos durante 5 anos como produtor. Depois fui um dos donos de um clube erótico em Lisboa, também durante mais 5 anos, onde pude, nestas 2 experiências, pude deparar-me e pude Reunir experiência, não é? Reunir vivências. Sim. Pude conhecer pessoas tanto profissionais da área, ou seja, profissionais do sexo, profissionais da área da pornografia, por exemplo, como pessoas comuns que andavam à procura de primeiras experiências ou de experiências mais intensas nessa vertente, e portanto acabei por alargar o espectro de conhecimento nessa área através também da minha experiência de vida. Portanto foi para além dos livros e para além da teoria, que depois também me deu esta vontade de ajudar as pessoas, que começou por ser uma coisa muito, muito casual, ou seja, as pessoas vinham ter comigo casualmente para me perguntarem, para me fazerem questões sobre universos da sexualidade, ou seja, coisas mais ligadas ao BDSM, ao swing, às relações abertas, ao poliamor, às questões de género, às questões de submissão, de dominação, todas essas questões que as pessoas têm algumas dúvidas quando estão a explorar universos que não estão tão à vontade. E portanto, depois especializei-me em coaching e então juntei estas duas áreas que eu conheço. Não existe outra pessoa que faça erotic coaching. Há sex coaches e há sexólogos e há psicólogos que não são outras áreas, não têm a ver, são compensatórias, não são ou são complementares, não são, em vez de uma... ninguém substitui aqui ninguém, portanto tenho estado a trabalhar nessa área que tem mais a ver com pessoas que procuram tirar dúvidas e procuram saber que tipo de riscos ou que tipo de benefícios é que pode haver em diferentes ambientes e diferentes áreas da sexualidade. E olha, pegando um bocadinho nessa experiência que tu já falaste, né, que te reuniste a parte das artes, a parte da tua experiência enquanto trabalhador ou colaborador nessas áreas e também juntando à formação que tens na área da sexualidade, na prática, como é que é o teu trabalho de erotic coach? Na prática, o que é que tu fazes com as pessoas vão ter contigo não é que estratégias, mas o que é que tu implementas, como é que abordas as pessoas, como é que é uma consulta com um erotic coach? Como é que nos podes elucidar sobre isso? Pronto, então, eu, para além de ter experimentado várias áreas da sexualidade e ter estudado e continuo a estudar, toda a minha biblioteca é sobre este tema, eu também enverdei por áreas como o Tantra, como a biodança, também experimentei coisas ligadas ao BDSM, ligadas ao swing, às relações abertas, poliamor. Portanto, eu fui bebendo algum conhecimento dessas realidades e então quando trabalho com as pessoas, seja pessoas individuais, casais, todo tipo de pessoas, todo tipo de relações e de géneros, o que eu tento fazer é exatamente mostrar algumas práticas ou alguns cuidados ou algumas ideias que se podem ter relacionadas com determinada área, que faço, não ensino ninguém a ter sexo, não é isso, mas ensino as pessoas a pensar sobre
o porquê das pessoas de querem fazer uma coisa, de querem seguir por algum caminho, as razões que as levaram aí, dúvidas que possam existir. Por exemplo, há muitas pessoas que têm questões sobre as relações abertas ou swing, ou seja, como for, e portanto têm alguma dúvida como é que isso se faz, como é que se dá o primeiro passo, como é que se aborda isso numa relação. Pronto, então toda a minha atitude e a minha postura nesta área é muito de pensar o futuro. Não é tanto trabalhar o passado. Eu considero que trabalhar o passado seja mais uma questão da área de psicologia, por exemplo, mas é mais ajudar as pessoas a dar o passo em frente, a experimentarem coisas novas, a concretizarem fantasias, desejos e, acima de tudo, a comunicar, porque essa parece-me ser a principal... Dificuldades, não é? Sim, é a principal dificuldade, porque hoje em dia temos muita informação, é uma informação exacerbada, que não tem muitos filtros, e depois ainda por cima é filtrada por entidades que não somos nós, ou seja, temos o Instagram, que tem determinados filtros de conteúdos, tens o Facebook, tens o Twitter, tens o Reddit, tens imensas plataformas que têm diferentes níveis de censura ou de limites, ou de filtros, e portanto andamos aqui um bocado a navegar todos um bocado na maionese, porque ao mesmo tempo que temos todos muitos desejos e muitas vontades e muitas fantasias, e de repente estamos a alimentar cada vez mais, porque aquele fez isto e aquela fez aquilo, e aquela celebridade fez isto e aquilo. A nossa vida diária não é essa realidade, não é a realidade das redes sociais. E então muitas vezes há dificuldade em comunicar esses desejos, essas vontades, essas fantasias, porque podemos ser julgados por causa do tal, porque não conseguimos dizer as coisas bem, então as pessoas julgam que nós queremos fazer porque ficamos malucos da cabeça e de repente agora queremos coisas diferentes. E então encontrar esse equilíbrio é sobretudo o meu trabalho, aquilo que eu faço, é tentar encontrar esse equilíbrio e ajudar as pessoas a comunicar, e quando não dá para ajudar as pessoas a comunicar de uma forma casual e descontraída, ou mesmo através de metodologias de coaching, por exemplo, eu utilizo alguns exercícios, por exemplo, ligados ao Tantra, ou ligados à biodança, ou ligados até ao teatro, que também fiz, porque dá para fazer alguns exercícios como é que se diz? Roleplay? Sim, representação. Exato, eu estava a pensar na representação. Mas sim, roleplay, ou seja, podemos simular ali uma situação onde as pessoas não estão a viver a realidade, digamos assim, mas estão a conseguir falar sobre um tema que se calhar é sensível quando estão só as duas, ou porque não surge no dia-a-dia, ou porque quando surge já estão as duas cansadas e não têm paciência. E então naquele momento é um momento de pausa, que eu gosto de chamar isso, é um momento mesmo de parar o mundo e podemos focar na questão que está em cima da mesa. Sim, eu sou da opinião também que o roleplay pode ser muito terapêutico, porque acredito que a pessoa, de certa forma, coloca-se fora da situação, não é? Porque na mente dela está a encarnar uma personagem que não é ela, não é? Sendo na realidade. Exato. E também acho que outra vantagem é colocar-se, às vezes, também colocar nos sapatos do outro, não é? Do lado do outro. Portanto, trabalhar a mesma questão da comunicação. Parece mesmo uma estratégia que pode ser muito eficiente. Depende da pessoa, obviamente, mas é muito interessante. Sim, há vários exercícios que se podem fazer, sim, esse é um deles, por exemplo, é tentar pôr as pessoas no lado oposto e, portanto, tentarem defender a ideia um do outro, ou tentarem explicar a ideia um ao outro, sendo a outra pessoa, e às vezes essa própria integração das ideias do outro faz com que as respostas às vezes apareçam subitamente na cabeça, porque, ok, eu estou a tentar justificar isto, por causa disto. Pronto, então muitas vezes chega-se a essa conclusão assim. Certo. E diz-me uma coisa, Rui, já falaste aqui um bocadinho sobre alguns dos pedidos, não é, que surgem, mas quais são as principais necessidades ou os principais pedidos das pessoas que te procuram? É esta questão da inovação? Querem fazer algo de novo na relação ou com eles próprios, ou outros tipos de pedidos? É assim, o principal pedido é sobre como comunicar. Esse é sempre o principal pedido, que é, eu tenho vontade, e pode não ser uma coisa nova, pode ser só, olha, eu
a minha mulher, ou o meu marido, ou a minha namorada, ou whatever, deixou de ter vontade, ou já não responde às minhas iniciativas, ou eu deixei de ter vontade e já não me apetece, não sei como é que é de dizer, e portanto estas questões do não sei como é que é de dizer é basicamente o tema mais recorrente nas consultas, porque lá está, como não sabem o que é que vão dizer e depois não conseguem falar com amigos ou com a família sobre o tema, porque é um tema íntimo, né? Precisam de alguém que os ouça, que não os julgue, que não os ponha em nenhuma caixinha. E então é muitas vezes esse tema que vem ao de cima. E depois, lá está, trabalhamos o como comunicar, o porquê comunicar, o quando comunicar, o como comunicar. Portanto, são mesmo questões que não só se trabalha com o outro, porque por exemplo, é uma das coisas que acontece, que é muitas vezes as pessoas vêm sozinhas a dizer que a culpa é da outra pessoa. Sim. E isso é muito difícil de resolver. E, portanto, quando normalmente isso acontece, eu peço para as duas pessoas virem, porque essas coisas não se resolvem assim à distância. Mas, normalmente, quando as pessoas depois vêm as duas, ou as pessoas que estão envolvidas, que às vezes são mais do que duas, quando vêm as pessoas que estão envolvidas na questão, é mais fácil criar ali um círculo, ou criar ali um ponto de referência em que não estamos a falar sobre as pessoas, estamos a falar sobre o problema, ou estamos a falar sobre a questão, e então acaba por ser uma coisa mais leve e mais descontraída, que eu também, por exemplo, uso referências como livros ou filmes, ou cenas de filmes, ou pequenas referências que eu possa dar, que ajudem as pessoas a ter uma conversa não sobre o seu problema, mas um problema igual que existe num filme, ou um problema igual que existe num livro, e que depois o filme ou o livro ou a história, ou seja o que for, ou até a música às vezes, arranja uma lógica que acaba por ser mais fácil de perceber do que propriamente quando a pessoa está enervada a explicar, ou quando estão todos os dois estressados a discutir e portanto já ninguém se entende, ou já ninguém está disponível para ouvir, e portanto quando é uma questão externa ao casal, externa à relação, que é olha, já viste este livro, pensei sobre este tema, o que é que tu achas sobre este tema? Li isto e diz-me, ou vamos ver este filme juntos e depois vamos falar sobre o tema. Portanto, isto são fórmulas de poder ajudar a comunicação, que é aquilo que eu estava a dizer que é o principal problema, mas hoje em dia tu tens mais questões, que é e as pessoas vêm com muitas ideias fixas, como por exemplo, será que o ser humano é monogâmico? Será que nós devemos ter alguém para o resto da vida? Será que eu devo só ter... Questionam um bocadinho as normas, ou seja, o que está implementado na nossa sociedade tradicional, não é? Conservadora, e tentar abranger, não é? Outras perspectivas de viver a sexualidade, de viver as relações. Sim, só que uma coisa que é uma postura pessoal e que eu assumo, que me dá mesmo muito orgulho, é quando as pessoas aprendem a pensar. Em vez de virem com essas revoluções do género, eu acho que o ser humano não é monogâmico. Epá, depende, percebes? Depende, porque a monogamia não depende de uma pessoa. Claro. Percebes? A monogamia depende de várias pessoas e, portanto, alguém vai ter que pensar igual a ti, para duas pessoas acharem que a monogamia não é para toda a gente. E, portanto, encontrar essa pessoa, ou encontrar esse pensamento igual, ou aprender a pensar com alguém de que forma é que a nossa monogamia ou que a nossa relação aberta pode ser diferente das outras, percebes? Pode ser adaptada a nós, e não porque somos contra a sociedade, ou porque a sociedade é opressiva, ou porque papéis de género, ou que seja o que for. Se não for contra a sociedade e for a nosso favor, é muito mais construtivo e moderador do que só ser anti qualquer coisa, percebes? Portanto, e é nesse sentido que acho que é importante ajudar também as pessoas a pensar por elas próprias, não no meu sentido, que eu não tenho nenhuma agenda pessoal, mas no sentido delas encontrarem a sua harmonia, o seu caminho. Exato, e depois esse tipo de relações que fogem um bocadinho ao tradicional, não é? Vamos colocar as coisas desta forma, também tem o seu próprio modelo de relação, não é? À semelhança das relações monogâmicas, as relações não monogâmicas também têm o seu próprio acordo, não é? As suas próprias regras, não é? Os seus próprios contratos, cujos participantes, os envolvidos, têm de cumprir, senão também deixam de ter uma relação
digamos, com base na sinceridade, não é? E na comunicação. Os princípios aplicam-se, não é? Só que dentro daqueles acordos. Sem dúvida. E são vários acordos, porque a questão da monogamia é um jogo que já existe. É um jogo que as pessoas já sabem as regras. E ou cumprem as regras ou não cumprem as regras. Ou querem mandar as regras ao ar, mas sabem quais são as regras. Nas não monogamias, que são ideias que são exatamente por se chamarem não monogamias, não se chamam nada em específico. Tens o poliamor, tens as relações abertas, tens essas definições específicas, mas mesmo nessas definições específicas há regras diferentes para toda a gente e tu estás a criar o teu próprio jogo. E nessa criação de jogo a dois, ou a mais, mas sobretudo a dois, as regras têm que ser votadas ou têm que ser aceitas por toda a gente que está a jogar. E essa aqui é a parte difícil. Têm de ser consentidas. Não é bem consentidas, têm que ser consensuais. Exato. Porque o consentimento, lá está, também é um bocadinho uma rasteira que as pessoas também trazem muitas vezes, que é, se eu tenho consentimento, está a valer. Epá, não é bem assim. Sim. Tem que haver ali um consenso mais profundo do que isso. Não é só o sim que interessa. É o sim porque, é o sim mas, é o sim talvez, percebes? E esse consenso a meu ver, mas isto também é uma opinião muito pessoal, esse consenso é mais construtivo do que a procura do consentimento. Porque a procura do consentimento é quase como ganhas a taça. Ganhei a medalha, então posso fazer. Mas não é bem. Podes sempre fazer tudo, na verdade, na vida, mesmo na monogamia, podes sempre fazer tudo até um certo limite. E esses limites é que vamos nós definir. Porque, por exemplo, vou-te só dar um exemplo. Nas relações de dominação e submissão, ou nas relações em que há uma pessoa predominantemente dominadora e uma pessoa predominantemente submissa, as regras não são iguais para os dois. Mas eles aceitam que as regras não sejam iguais para os dois, porque essa é que é a piada do jogo. Percebes? Esse é que é o acordo do jogo. Ou seja, não é porque eu consenti que tu me podes bater que tu me podes espancar. Não. Eu consenti que me podes bater porque isso dá-me prazer até um certo nível. E quando chega a esse nível eu digo chega, ou para, ou não, ou sei forte, para que o nosso jogo consiga manter-se no consenso. Porque se o consentimento gera abusos, lá se vai o consentimento, lá se vai a relação. E deixem-me só acrescentar aqui uma ideia que eu tenho, que está muito presente, que mais importante do que escolher um determinado modelo de relação, e às vezes é aproveitar o que o outro modelo de relação, imaginem, eu sou monogâmica, mas muitas vezes acho que até é muito produtivo e muito rico eu aproveitar aquilo que as relações não monogâmicas também trazem, não é? De mais informação, a questão da individualidade, a questão da comunicação, como estavas a dizer, fazermos um bocadinho pensar sobre esta questão dos limites, não é? Sim, eu ia dizer isso em relação às questões das pessoas trazerem ideias já pré-definidas. Por exemplo, essa questão, há outras questões, mas essa questão da monogamia, por exemplo, que está hoje muito em voga e muito em moda, que é as pessoas dizerem, eu sou monogâmica ou eu não sou monogâmica. E isso também me causa assim um bocadinho de estranheza, porque era aquilo que eu estava a dizer, nós somos aquilo que nós achamos que somos, até alguém nos trazer um universo diferente. E aí podemos pôr as coisas em causa. E eu já conheci muitos casais que eram monogâmicos e defendiam monogamia, até alguém estar numa festa ou acontecer alguma coisa, ou alguém seduzir um dos parceiros e a outra pessoa pensar, ok, então e se a gente fizesse? Então, mas foram não monogâmicos naquele momento e depois voltaram a ser monogâmicos. Ou seja, a definição é, se quisermos definir alguma coisa para sempre, eu sou isto, nunca vou mudar. Pronto, está bem, então vamos ter que gerir esses limites tão bem definidos. Mas hoje em dia as pessoas têm tanta informação, estão tão seduzidas por tanta coisa e há tanta partilha de histórias e de vivências que nos diz que nós podemos ser monogâmicos um com o outro e se aparecer uma terceira pessoa e quiser estar com os dois, se calhar a gente consegue dar este salto. Mas nunca na vida vamos cada um para o seu lado. Há casais que dão esse passo e, portanto, são monogâmicos sempre até vir alguém que dá,
e a ter uma experiência, pronto, mas continuam monogâmicos. Há outras pessoas não, há outras pessoas que cada um vai crescendo na sua individualidade, conseguem manter a relação, ou seja, a relação diária, o cotidiano, a vivência juntos e não sei o quê, mas quando há experiências novas ou quando há pessoas novas, vai um para um lado, vai outro para o outro, e depois no fim do dia chegam e contam ou não contam, consoante aquilo que também decidirem, mas mantêm uma relação monogâmica mais aberta. E, portanto, estas nuances de quanto é que se abre a relação, ou quantas vezes se abre, ou por que razão se abre, é que faz com que as pessoas depois comecem a quebrar estas ideias tão pré-definidas, porque, na verdade, se eu tiver alguém em que eu confio, podes ter certeza que é muito mais fácil dar passos mais eróticos, mais provocadores, que testam os limites das pessoas. Se eu não me sentir confiante com ninguém, posso ter certeza que eu vou ser monogâmico ou então vou viver sozinho para o resto da vida, porque não me confio nem em mim. Percebes? E essa é uma questão que também surge muito, que é a questão da confiança, que tem muito a ver com esta questão também da comunicação, é se eu puder falar com alguém, era o que estavas a dizer, Tânia, se eu puder ser honesto com alguém, se eu puder ser verdadeiro com alguém, que é muito difícil, porque as nossas verdades chocam muitas vezes com as verdades dos outros e há coisas que, por exemplo, é sabido, e também tenho isso muitas vezes, de pessoas que escondem algumas fantasias, alguns desejos, porque não querem magoar a pessoa, porque sabem que a pessoa não vai gostar, porque a pessoa nunca na vida pensou que elas gostassem disso. Ou seja, lidar com verdades é muito complicado. E quando nós estamos a falar, hoje em dia, de abrir relações, deixar de ter os trâmites normais da sociedade, o mais difícil é sermos abertos uns com os outros. Não é com o resto do mundo. É como é que nós vamos falar uns com os outros e não nos vamos julgar ou não vamos ficar chocados e traumatizados porque alguém quer uma coisa completamente nova e diferente. E essas são as principais questões que estão hoje em cima da mesa, e por isso é que as relações, hoje em dia, que já não estão tão presas com questões de sei lá, propriedade, ou homens a dominar financeiramente as mulheres, ou as mulheres necessitarem dos homens, quando há mais facilidade em trocar, quando há mais facilidade em dizer, pá, se isto não está a resultar, facilmente eu vou para outra não é? Arrasto para a direita, tenho outra pessoa no match, já estamos muito mais, para já, sensíveis, portanto, se alguém nos diz alguma coisa que nós não estamos muito à vontade, rapidamente mudamos a nossa postura, ou estamos muito abertos a novas experiências e de repente as coisas começam a deixar de ter relevância e importância e depois, pronto, deixam de requerer algum tipo de trabalho ou de requerer a nossa necessidade, porque na verdade não queremos estar a sofrer com a verdade dos outros, nem que eles sofram com a nossa. Então, este patamar em que estamos hoje em dia está muito neste nível, em que estamos com muita necessidade de alguém que nos aceite, mas ao mesmo tempo temos muita dificuldade em aceitar os outros. E a nós próprios às vezes também. E a nós próprios às vezes, sim. Olha, tem aqui uma questão que eu acho que tu de certa forma já falaste, mas só para dar aqui uma resposta mais direta, que perguntaram, a poligamia consensual tem limites? Bem, a poligamia é diferente do poliamor, hein? A poligamia é assim, nada tem limites se nós conseguirmos gerir tudo. A nossa capacidade de gerir as coisas é que tem limite. Nós não conseguimos gerir tudo, nunca. Apesar de nós queremos muito e acharmos que conseguimos e termos 200 contactos no telemóvel e achamos que conseguimos mandar mensagem a toda a gente e dedicar o tempo e a atenção e o carinho e a bondade e a simpatia para todos, e nunca vamos ter. Portanto, o limite, eu diria que o limite é, enquanto conseguimos manter uma relação saudável com alguém, esse é o limite. E esse alguém pode ser alguém, mas para conseguirmos manter uma relação saudável com alguém, esses alguém também têm que conseguir manter uma relação saudável connosco, porque se nós vamos ser, por exemplo, se nós vamos ser mentirosos com toda a gente, se calhar conseguimos manter uma relação saudável com toda a gente, mas estamos a ser mentirosos. E essa questão moral, ou essa questão de princípio, é uma coisa que a mim também não me agrada muito, e portanto eu não vou... É uma relação ética também, não é?
Exato, exatamente, tem muito a ver com a ética. E, portanto, eu não vou promover esse tipo de ideia de que nós podemos ter tudo, porque hoje em dia podemos ter tudo. Não, podemos pensar em ter tudo, querer ter tudo, eventualmente falar sobre como é que se pode ter tudo com alguém, mas essa pessoa também tem que querer estar connosco, também tem que querer fazer parte desse tudo, e essa que é a parte mais complicada da vida, porque na nossa cabeça perguntas como essa, na cabeça tudo é possível. Sim, a poligamia não tem limites, não é? Não, então somos 7 bilhões, podemos ir tentando ver até quantos bilhões é que a gente consegue gerir. Mas, na verdade, na realidade, quando temos que contar tempo, os pensamentos dos outros, as vontades dos outros, talvez filhos, família, etc., depois de repente começamos a pensar que realmente só conseguimos gerir algumas unidades de pessoas, não dá para gerir assim centenas. Exatamente. Muito Eu bem. tenho aqui uma questão. Rui, alguma vez tiveste aqui algum dilema ético durante alguma consulta? Ou seja, alguém te fez alguma pergunta à qual tu não sabias responder? Ou de certa forma ficaste desconfortável com algum pedido? Tiveste de pôr em causa alguma coisa? Se continuarias em consulta, por exemplo, na casa da psicologia, isso acontece, não é? Estamos constantemente com dilemas éticos para resolver. Como é que é no teu caso? É assim, eu, apesar de considerar que o erotismo e a sexualidade são campos um pouco diferentes, porque o erotismo dá para potenciar um bocadinho mais as ideias e as fantasias e, portanto, dá para experimentar mais coisas. Há determinados tipos de fetiches ou de obsessões que, apesar de poderem ser eróticas no pensamento, e, portanto, eu até alinho lá está no roleplay, quando se tornam reais, quando a pessoa que está muito obcecada em concretizar uma coisa que é perigosa para a saúde, que arrisca maltratar alguém ou que arrisca até matar alguém, essas questões eu nunca dou seguimento. Ou seja, é muito fácil perceber quem é que são essas pessoas, porque nós, se tentarmos desviar o assunto, elas focam-se sempre nesse assunto e portanto, há uma obsessão, há parece que só se sentem vivos se a coisa acontecer. E isso eu recomendo sempre para alguém da parte da psicologia, porque são questões que já não têm a ver com com o lado positivo da sexualidade ou do erotismo. E, portanto, se não tem a ver com alguém sentir-se bem, não tem a ver com todas as pessoas envolvidas sentirem-se bem, então não alinho essa questão. E já tive algumas pessoas que tinham alguns fetiches um bocadinho arriscados e até que dependiam do mal-estar alheio, ou seja, dependiam mesmo do mal-estar físico e psicológico de alguém. Isso são passos que eu já não dou, porque já nunca vivi essa realidade e não sei quais são os reais perigos dela. E, portanto, não dou esse passo, dou sempre um passo no sentido de como é que eu posso ajudar pessoas a sentirem-se melhor com elas próprias e com as suas atividades. Portanto, há questões éticas que eu não aceito. Então, e esse é o limite da tua atuação, digamos assim, quando te deparas com esse tipo de situações que realmente carecem de uma abordagem provavelmente mais não queria dizer complexa, mas com outro tipo de abordagem, digamos assim. Sim, porque nota-se logo quando alguém tem uma ideia fixa e essa ideia ultrapassa um bocadinho a questão do erotismo. Começa a ser uma ideia de como é que eu posso interferir na vida de alguém de uma forma que eu sinta prazer e mais ninguém sinta. Não interessa se as outras pessoas sentem ou não. E isso já não é erotismo, já é outra coisa. Já é uma tendência muito negativa. Exatamente. E aqui, portanto, aí já acaba por diferir um bocadinho a forma como tu atuas, não é? E fazendo aqui um apanhado daquilo que tu já falaste, tanto do teu percurso como de alguns pedidos que tu recebes, e que tu disseste que apresentas estratégias, apresentas outras perspectivas relacionadas ao erotismo, sobretudo. O que é que te diferencia
de outros profissionais da área da sexualidade, por exemplo, como os psicólogos ou os sexólogos, já teres feito aqui algumas referências, mas assim de uma forma mais concreta, uma pessoa vai ter contigo para procurar algum tipo de aconselhamento ao nível do erotismo, para trabalhar algum ponto, alguma componente do erotismo, porque é que ela deve, por exemplo, recorrer a ti e não a uma sexóloga, por exemplo, ou uma terapeuta sexual, que já é outro campo. O que é que resposta assim mais direta é que nos poderias dar para quem nos está a ver conseguisse perceber? Pronto, eu costumo reforçar a ideia de que o coaching e a psicologia, a sexologia e todas estas áreas da mente têm que ser complementares, não é para substituir ninguém, não há aqui uma intenção de o coach saber mais, ou não tem nada a ver com isso, tem mesmo só a ver com a postura. O coaching, a meu ver, e foi isso que me atraiu nesta vertente do desenvolvimento pessoal, é uma questão mais prática, ou seja, nós pomos mesmo, damos tarefas às pessoas, damos desafios às pessoas, pomos as pessoas a fazer coisas, não é só a conversar, não é só a debater os temas, não é só a ir procurar razões no passado de porque é que querem fazer as coisas. Nós não, pelo menos eu não enveredo por esse caminho de vamos buscar ao passado para resolver o presente, não. Para mim, as pessoas que me procuram são sobretudo pessoas que têm uma ideia daquilo que querem, ou mesmo já sabem aquilo que querem, e querem experimentar alguma coisa diferente ou que nunca fizeram, nunca conseguiram fazer, e precisam de alguém que as guie, ou que as informe, ou que as mostre o caminho de como é que podem fazer isso de uma forma informada, consciente, com alguém ao seu lado que saiba e que esteja informado também do que é que vai acontecer. Portanto, são mesmo mais questões mais práticas. Se as pessoas querem andar para a frente, basicamente é isso que eu tenho andado a ajudar as pessoas a fazer. E, portanto, é andar para a frente com esse cuidado, com esses limites, com essa capacidade de construção de uma harmonia e de uma comunicação mais construtiva. E, portanto, é isso que eu acho que difere estas áreas. E depois, se houver alguém que, imagina, também já tive pessoas que queriam ter uma relação, mas não conseguiam ter a relação com alguém específico porque tinham uma ideia de beleza, ou tinham uma ideia do que era uma relação ideal, ou tinham uma ideia de não sei o quê. E essa busca de porquê é que eu tenho esta vontade, ou porquê é que eu tenho esta dificuldade, ou porquê é que eu tenho esta obsessão, quando me falam sobre isso, eu digo, ok, então se calhar trabalhamos em parceria com alguém da psicologia. Porque se há esta busca do porquê, então vamos tentar perceber o porquê na psicologia ou numa área mais dedicada a estudar o porquê do cérebro. Se queremos saber o porquê do futuro, se queremos saber o como, se queremos saber de que forma é que podemos comunicar com alguém de uma forma mais prática ou mais assertiva, então aí já é a minha área. E é isso. Carolina. Tenho imensas perguntas. Está aqui a surgir. O que é que tu tens aprendido com estes casais ou estas pessoas que te procuram? Não é? Porque também há uma retribuição, não é? Não há Sim. Só uma resposta a um pedido, a uma necessidade, nós também recebemos muito das pessoas que nos procuram. Sim. É assim, há duas coisas que me fazem crescer nesta área, que é, quando eu estou a trabalhar com alguém, eu vou investigar mais sobre esse tema. Portanto, eu acabo por comprar mais livros, ler mais coisas, ver mais coisas, falar com mais pessoas sobre o tema. Pronto, basicamente, acabo por crescer também em termos de conhecimento sobre essa área. Isso, para mim, é o mais importante, porque sou mesmo uma pessoa curiosa. Portanto, se alguém vem com alguma questão, algum desafio, eu vou tentar saber o máximo. Isso é uma das principais benesses de trabalhar nesta área. A outra coisa é perceber que, por muito que nós tenhamos livros e que nós vejamos coisas e que nós falemos sobre realidades diferentes, há sempre alguém com uma realidade diferente. Há sempre uma nova perspectiva de um tema. E, portanto, saber que isto é um tema infinito, e ainda por cima, quando trabalho nesta área do erotismo, que ainda expande mais os universos imaginários e as fantasias,
e às vezes é muito interessante saber que, por exemplo, na vida normal das pessoas, as pessoas têm as suas rotinas e têm os seus cotidianos lá está, com o limite de tempo, com o limite de paciência, com o limite de braços para fazer coisas, ou até de vontade. Muitas vezes consegue-se inserir momentos eróticos no dia-a-dia, mesmo quando as pessoas nunca pensaram que aquilo podia ser erótico. E de repente, pequenos gestos, pequenas atitudes, pequenas palavras, pequenos momentos de privacidade ou até jogos que se possam fazer durante o dia, coisas que se podem integrar no cotidiano e que às vezes sou eu que proponho, outras vezes são as próprias pessoas que dizem, nós fazemos isto e isto tem resultado, por isso a partir daqui queríamos potenciar isto um bocadinho mais. Isso tem sido super enriquecedor e super fascinante perceber que este universo tem um potencial infinito e podemos realmente ter estantes e estantes de pessoas a escrever histórias com fantasias e com coisas novas para experimentar. E a libertar-se, não é? A libertar-se, principalmente, que é necessário. E conhecer-se. Sim, mas então é assim, eu acho que a malta aqui quer aí algumas estratégias das que tu falaste. Eu acho que podia ter umas 5 dicas para implementar no dia-a-dia, na rotina do dia-a-dia, que eu acho que a malta vai gostar. Não vinha preparado para isso, mas eu posso dar assim algumas básicas e simples que dá para fazer sem ninguém notar. Que até dá para fazer no café. Sim. Ou assim, tipo no café do supermercado. Assim, exato, sim. Há coisas muito, muito simples, há estratégias que eu já dei a vários casais e que resultaram de alguma maneira porque, por exemplo, vou-te dar um exemplo. Havia um casal que eles tinham tido um bebê e a mulher, depois de ter tido o bebê, deixou de ter tanta disponibilidade, deixou de se achar bonita, deixou de responder às investidas do marido, não é? E porquê? Porque sempre que ele tentava, a questão era, já no fim da noite, já depois de ela estar cansada, já com o bebê a dormir mal e a chorar, e portanto não havia disponibilidade da parte dela para que o toque dele ou que a investida dele fosse para sexo. Portanto, não havia essa disponibilidade. E ele andava meio preocupado porque não sabia o que é que havia de fazer e porque não tinha nenhuma ideia do que é que podia fazer, porque sempre que tentava ela dava para trás e depois ela já não tinha vontade e as coisas já não funcionavam. E portanto, as ideias que foram surgindo, porque não sou eu que dou as ideias, são as coisas para serem integradas na vida das pessoas, eu tenho que ser as pessoas também a dar-me alguma dica de onde é que se podem integrar essas pequenas esses pequenos jogos, as pequenas dinâmicas. Tinha muito a ver com, por exemplo, ela nunca tinha recebido um toque dele sem ser para sexo. Então, a estratégia começou a ser como é que podes dar toques durante o dia, toques muito suaves, em que ela fique a desejar mais toque. Em vez dela sentir que o toque já está a ser demasiado, como é que pode sentir vontade de que tu lhe toques mais? Então as estratégias foram essas, ele perceber, ele chegar à conclusão que, então eu já sei, se ela estiver na cozinha a fazer qualquer coisa, eu vou-lhe só meter a mão dentro do cabelo e passar e adeus. E não vou fazer mais nada. E durante o dia eu vou fazendo esses toques. Toque no ombro, um beijo só, não vou querer o beijo todo linguado já aqui, não é? Um beijo, um toque, subtilmente eu vou dar assim, essas coisas. E a intimidade deles começou a crescer nesse sentido que é, deixou de haver essa ansiedade, deixou de haver essa procura de quando é que vamos ter sexo e passou a haver um momento de esses bocadinhos eróticos passaram a ser um bocadinho mais estendidos no tempo, ou seja, quando já estavam no sofá, para além do toque no cabelo, já havia um toque no peito, a mão dela já também o procurava a ele, portanto, esse desbloquear são pequenos. Isto é um exemplo de uma coisa que foi aplicada na vida destas pessoas, porque tinha que ser adaptada à vida destas pessoas, que desbloqueou essa disponibilidade, essa disposição para o erotismo. E pronto, isto é um exemplo de pequenos gestos que se podem fazer no dia-a-dia, que se podem integrar na vida das pessoas, mas eu acho que a base é isto, tem que ser sempre integrado na vida das pessoas, não há aqui uma solução mágica para agora como é que vamos ter mais sexo? Não sei.
temos que falar. É isso que eu digo às pessoas. Querem saber, temos que. De onde é que vem essa ausência, não é? Ou seja, o que é que motiva a procurar mais? O que é que para eles é considerado que está diminuído, não é? Sim, sim. Sim, e lá está, isto também teve muito a ver, antes de nós chegarmos a esta conclusão de quais são os gestos que se deve ter ou quais são as atitudes que se deve ter, duas ou três consultas foram só sobre como é que ele acha que ela se sente agora que a vida dela mudou e que agora está a amamentar e que agora é mãe, que já não dorme, não sei o quê, como é que ela se sente versus o ele que a vida dele não mudou nada, só pronto, agora também dorme mal, mas o corpo dele não mudou, as hormonas dele não mudaram, tipo, tudo na vida dele manteve mais ou menos estagnado e por isso é que ele sente este tempo a passar, mas na vida dela esse tempo não existe, esse tempo está constantemente a ser ocupado por uma criança que precisa de atenção, tempos que nunca se sabe se vão ser muito ou se vão ser pouco, percebes? Então, perceber essa realidade alheia foi um trabalho que também foi muito interessante fazer com ele, porque ele andava a pensar que, não, ela agora já teve o bebê, já tem que ter vontade, percebes? E isso é uma das questões, por exemplo, aqui não é uma questão de psicologia, não tens que ir saber como é que se passou na tua vida para não saberes o que é que uma mulher sente, tem mais a ver com, ok, eu quero entender uma realidade que eu não conheço, bora ver informação sobre isso e vamos falar sobre isso e vamos tentar adaptar-nos a essa realidade que não é nossa. E isto também acontece às vezes ao contrário, com mulheres a procurarem saber como é que é a realidade dos homens. Claro, mas esse caso que tu falaste é extremamente complexo, não é? Porque é uma mudança muito grande, não é? É para o casal, é para a dinâmica do casal, é uma responsabilidade completamente diferente de uma vida a dois, não é? Que passa a ser a três e principalmente naqueles meses seguintes que realmente é multifatorial tudo aquilo que vai... Não estou a ouvir, Tânia. Alterar. Não estás a ouvir? Parou um pouco. Agora já está. Pronto, mas estava a dizer que realmente é um caso muito complexo e que carece de investigação, por assim dizer, não é? Sobre a dinâmica do casal, sobre como é que eram antes, se já tinham falado sobre estas possíveis mudanças. Pronto, poderíamos estar aqui eternamente a falar sobre este assunto, que haveria sempre muito, muito a dizer. Nós já estamos quase a terminar, eu acho que já estamos quase a fazer 1 hora. Por isso, eu queria... Eu não sei. Eu queria pôr só aqui uma questão que é assim um bocadinho mais pessoal e eu vou fazer a questão, que é de que forma é que estas competências que tu foste adquirindo ao longo do tempo, não é? Também foste autoeducando sobre estes assuntos, sobre os desafios que os casais ou não, que as pessoas que te procuravam, te colocavam, o que é que isto impactou na tua vida, não é? Que mudanças é que isto te trouxe para ti, para a tua vida, para as tuas relações contigo ou com os outros? Olha, como deves imaginar, trouxe muita coisa. Às vezes é muita informação para as pessoas que estão comigo levarem com este historial todo e com esta vontade de conhecer coisas novas e de experimentar e de testar e de falar e não sei o quê. Mas, tal como te disse e como vos disse em relação aos meus clientes, há sempre alguém que está disponível para. E quando há pessoas que estão disponíveis para, a melhor estratégia, o melhor conselho que eu posso dar às pessoas é quererem conhecer a outra pessoa. Quererem conhecer. E se sentirem que a outra pessoa também vos quer conhecer a vocês, por muito que haja aquele receio de agora já conheço esta pessoa há não sei quanto tempo, já sei tudo sobre ela. Então, se sabem tudo sobre ela, esse é o melhor momento para poderem surpreendê-la. Porque quando as pessoas estão à espera que a pessoa já seja igual ou que já faça a mesma coisa, então aí é que podem surpreender. E esse para mim, tem sido a principal lição, que é, quanto mais conhecimento eu consigo ter ou quero ter ou procuro ter, mais esse conhecimento é útil para surpreender alguém e não para já estar à espera que as pessoas façam as coisas ou já estar a antecipar as coisas. Tipo, isso é uma chatice. Antecipar as coisas é uma chatice porque vai sempre alguém te surpreender e às vezes não é no bom sentido. Por isso, não é tanto a questão de este conhecimento dá-me algum tipo de vantagem ou algum tipo de sei lá, de achar que sei tudo, porque nunca se sabe tudo, ninguém sabe tudo sobre esta área, nunca na vida. Exato.
nem 400 vidas vão chegar para saber tudo sobre esta área, portanto ninguém sabe tudo, não há gurus, há pessoas que sabem um bocadinho mais, ok? Se acreditarem em algum guru é porque essa pessoa sabe um bocadinho mais, mas não é porque sabe tudo. Porque a maior parte das questões relacionadas com a sexologia e então com o erotismo são paradoxais, ou seja, há verdades e mentiras que são iguais, que se vivem no mesmo campo, há coisas boas e más que se vivem no mesmo campo, há coisas que as pessoas adoram e odeiam ao mesmo nível. E, portanto, nada disto é certo, nada disto é fixo, nada disto é uma certeza. A melhor ao longo da vida. Exato. A vida é fluida, a vida muda-nos, as experiências mudam-nos, as pessoas mudam-nos e, portanto, o melhor conselho e a melhor coisa que eu tiro desta área é conhecer cada vez mais coisas diferentes. É isso. E tentar adaptar-me a elas o melhor possível. Certo. Porque acho que essa é a única... É a grande mais-valia da humanidade, é a gente conseguir adaptar-se. E não temos esta necessidade de nos colocar em categorias, não é? Ou, como eu costumo dizer, caixinhas, não é? Sim. Sim, porque, por exemplo, hoje em dia está muito em voga a afirmação. Eu afirmar-me como. Eu sou isto. Eu identifico-me como. Isso são prisões onde as pessoas se põem, porque de repente alguém tem que afirmar contigo, sim, ok, tu és isso. Então de repente já não há espaço. Pronto, és isso, pronto, então és isso. Olha, a fazer. E queres aproveitar então, para terminar a live, falar-nos um bocadinho como é que as pessoas podem fazer para marcar a sessão contigo? Pois, eu tenho andado um bocadinho longe das redes sociais porque é demais e eu tenho outras prioridades. Mas as pessoas podem contactar-me, eu continuo a dar consultas. Ultimamente tenho dado consultas mais online porque o sítio onde dava consultas fechou entretanto e agora estou até à procura de outro sítio. E, portanto, podem me contactar ou através daqui do Instagram, onde eu basicamente estou mais vezes, ou através do meu site, cimas-eras.com, do e-mail info@cimas-eras.com, mas sobretudo aqui podem mandar mensagem direta e é muito fácil a gente falar. Ok, certíssimo. Tânia, tens mais alguma coisa a dizer? Antes de dizermos um adeus? Não, é agradecer por ter aceito o desafio, por ter aceito o convite, por ter aceito reunir connosco antes também, que nós gostamos sempre de fazer essa primeira abordagem para nos conhecermos. Eu gostei muito também pessoalmente deste bocadinho, de termos falado um bocadinho ainda mais sobre estes assuntos. Espero que quem tenha assistido ao direito também tenha usufruído e tenha conseguido desconstruir aqui alguns pensamentos ou até fazê-los questionar sobre isso. E foi o primeiro sexo de porta aberta com. Espero que também tenhas gostado, estar desse lado, sim, mas connosco. Adorei, foi um enorme prazer, como tínhamos prometido. Espero que também tenha sido para as pessoas que estão a ver e desejo muito sucesso para o vosso projeto. Menina Clio Kama Sutra. Kama Sutra ensina muito e já foi escrita há muito tempo. E por isso aconselho mesmo toda a gente a seguir-vos e a acompanhar o vosso trabalho. Obrigada, sim, mas o mesmo para ti, muito sucesso para ti. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.